Olá, mais uma vez agradecendo você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN, o Jornal OCN deste meio de semana, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. O complicado e desagradável ano de 2020, infelizmente, né? Para você fica aqui o nosso abraço, desejo de muita força, muita fé, o nosso carinho, o nosso agradecimento para você que nos acompanha, né, pelos nossos perfis do Facebook. Tem também a nossa página do Facebook do Cubo Notícias, o nosso site do Cubo Notícias e também o canal do YouTube, o Cubo Notícias também, ok? É o nome do canal lá. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, por estar nos acompanhando. Hoje muitas informações, né, notícias aqui da nossa cidade de Porangaba, notícias da nossa região e notícias também, informações também nacionais para você que nos acompanha. Pois é, gente, e vamos começando aqui com uma notícia nacional e na sequência nós vamos destacar aqui outros destaques, mas essa aqui eu quero destacar na íntegra. Pois é, o Roberto Jefferson, né, político comprovadamente condenado, inclusive, por corrupção, político corrupto. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Que faz parte do Centrão, que agora é um novo elemento, carne e unha do governo Jair Bolsonaro junto ao Centrão. É um dos maiores negociadores do governo que prometeu a nova política, mas que adotou o toma lá da cá com o Centrão. Ele é o principal articulador dessa aliança. Roberto Jefferson, Luciano Hang, popularmente conhecido como Velho da Van, e ativistas bolsonaristas são alvos de operação contra fake news da Polícia Federal. Ontem foi a vez do governador do Rio de Janeiro, Witzel, né? Só que por outro motivo, por supostas fraudes, superfaturamento em compras realizadas durante esse período de pandemia, né? Bom, muitos estão dizendo que essa operação da Polícia Federal contra o Witzel, lá no Rio de Janeiro, é uma perseguição política, que o presidente Jair Bolsonaro teria aparelhado a Polícia Federal do Rio para começar, e já teria começado com essa operação, né, a perseguir os seus desafetos políticos, né? Olha, se ele realmente está fazendo o aparelhamento da Polícia Federal para realizar perseguição política, isso beira a marginalidade, o milicianismo. Agora, se por outro lado a Polícia Federal constatar realmente irregularidades que comprovam corrupção do governador, o Witzel, se ele realmente for culpado, ele nega a culpa e inclusive hoje de manhã em uma entrevista disse que coloca o seu sigilo bancário e pessoal à disposição da justiça e perguntou se o presidente estaria disposto a fazer o mesmo. Foi um desafio do Witzel, né? Agora, se ele realmente aprontou alguma coisa e a Polícia Federal encontrar provas disso, que ele seja punido. E depois tem que fazer uma investigação, e já está em andamento essa investigação, para saber se o presidente Bolsonaro está realmente fazendo o aparelhamento da Polícia Federal para uso pessoal e político. Se isso for comprovado também, que Jair Bolsonaro seja penalizado. Que todos os culpados por qualquer tipo de irregularidade sejam punidos e responsabilizados. Sem essa de ter bandido ou corrupto de estimação, né, gente? O Brasil não permite mais isso, não. Que todos os responsáveis por atos de corrupção sejam realmente culpados e punidos. Bala na cara dele! Seja o ato de corrupção, ou seja o ato corruptivo, qual for, que sejam todos punidos. Mas tá aí, a Polícia Federal hoje está numa operação diferente e essa é contra os aliados do presidente Bolsonaro,
cumprindo 29 mandatos de busca e apreensão no chamado inquérito das fake news, que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O ex-deputado Roberto Jefferson, figura malandra da política, o empresário Luciano Hang, outra figura bem controversa, dono da Van, assessores do deputado estadual paulista Douglas Garcia, do PSL, e ativistas bolsonaristas estão entre os alvos. Tem mais alguns alvos aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. O principal foco da operação é um grupo suspeito de operar uma rede de divulgação de notícias falsas contra autoridades, além de 4 possíveis financiadores dessa equipe. Quais seriam um dos financiadores? Luciano Hang, é o que se suspeita. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e estão sendo executadas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. A investigação está correndo sob sigilo absoluto. Um dos alvos é o ex-deputado já condenado por corrupção, ressalto sempre isso, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e novo aliado do presidente Bolsonaro. De acordo com as investigações, o ex-parlamentar fez ameaças à democracia ao publicar uma foto com um fuzil e ameaçar os traidores. Disse que o fuzil era para fuzilar os traidores. Roberto Jefferson, você está mais morto que vivo. Você não aguenta dar um tiro de fuzil, você cai para trás. O máximo que você pode fazer, Roberto Jefferson, é pegar a sua fralda geriátrica cheia de cocô e tentar jogar em alguém. Me dá licença, eu vou cagar. Você já está quase morto, Roberto Jefferson, já está com o pé na cova. Né? Você só consegue tirar a foto com o fuzil, atirar você não consegue, está morrendo. Ex-aliado de Fernando Collor de Mello e um dos condenados no escândalo do Mensalão por corrupção, Jefferson preside um dos partidos do Centrão, passou a defender efusivamente Bolsonaro nos últimos tempos. O próprio presidente da República chegou a assistir e recomendar uma live em que Jefferson acusava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, de arquitetar um golpe parlamentar. Bolsonaro tem se articulado com siglas do Centrão, distribuindo cargos a essas legendas em troca de apoio no Congresso para conseguir votos que impossibilitem um possível processo de abertura de impeachment contra ele. Né? Bom, vamos a outros alvos aqui da operação da Polícia Federal contra as fake news, que estão mirando 8 deputados bolsonaristas. Né? 8. Entre eles não são alvo de mandato de busca e apreensão. 8 bolsonaristas, eles não são alvo de mandato de busca e apreensão, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que sejam ouvidos em 10 dias e que suas postagens em redes sociais sejam preservadas. Trata-se dos deputados federais Bia Kicis, PSL do Distrito Federal, e sua amiguinha Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Ela era feminista, era a favor do aborto, era a favor de que a mulher pudesse... Isso tudo consta da biografia dela, é só você pesquisar. Ela era a favor de que mulheres participassem de orgias, tudo isso e muito mais, mas agora a Carla Zambelli virou santa. Santa entre aspas, porque depois que conseguiu o mandato de deputada federal, a primeira coisa que ela fez foi usar de sua influência política para colocar o filhinho dela, o filhote dela, no colégio militar sem fazer concurso público. Então continua a mesma sem caráter de sempre. Daniel Lúcio da Silveira, PSL do Rio de Janeiro, Felipe Barros, do PSL do Paraná, Júnior do Amaral, do PSL de Minas Gerais, Luiz Felipe Orleans e Bragança, o príncipe Luiz Felipe Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Ai, pai, para! Além dos deputados estaduais Douglas Garcia, também PSL de São Paulo, e Gil Diniz, também do PSL de São Paulo. Tudo gente boníssima, tudo gente muito boa, tudo gente muito bacana, né? Tudo deputado trabalhador. Inclusive você vai pesquisar o que eles já fizeram para os seus respectivos estados lá. Vai pesquisar no site da Câmara o que esses deputados fizeram por seus respectivos estados desde que eles foram eleitos. Veja lá o que eles fizeram pelo povo. Absolutamente nada. Uma cambada de vagabundos. Se for comprovada realmente a participação deles em um processo de fraude em notícias, em um processo
de colocação de ameaças e de notícias falsas que degrinam autoridades e também entidades do Brasil, que esses sem vergonhas inúteis sejam presos, sejam afastados de seus respectivos cargos, sejam responsabilizados por isso. É uma vergonha o nosso país. Tomara que todos os envolvidos em investigações, tanto na de ontem, do Witzel, que é por outro motivo que eu já expliquei aqui, quanto dessa, se forem comprovadas as irregularidades, que vá todo mundo para a cadeia. Todo mundo! Né, gente? É a hora de... O pessoal não estava exigindo uma limpeza geral no Brasil? Então, só que tem que ter coerência. Não consegue, né? É geral ou não é? Ah, quando é do seu partido, não, né? Então tá bom. Né? Então tá bom. Vai melhorar muito o Brasil desse jeito, pensando desse jeito, né? Bom, gente, mais alguns destaques aqui nacionais, mais algumas notícias nacionais aqui, só para a gente migrar logo para o nosso noticiário regional. A manchete de capa dos principais jornais realmente é essa, né, dessa operação da Polícia Federal contra o Roberto Jefferson, o velho da van e também outros políticos, né? Moraes intimida Carla Zambelli, Moraes intima Carla Zambelli, Bia Kicis e mais 4 deputados federais a depor nos próximos 10 dias, como nós dissemos. O velho da van, Luciano Hang, está negando fake news contra o STF. Ele defende que isso é liberdade de expressão. Posso criticar quem eu quiser, diz deputado estadual sobre operação. Pode criticar, desde que haja amparo, né, legal e verdade na crítica, né? Bom, o que mais nós temos aqui? Da Andréa Sadi, do G1. CPI das fake news testará fidelidade do Centrão. Planalto vê a operação como cerco ao presidente. E tem que se fuder, acabou! Com pandemia, o Brasil fecha 860 mil vagas no pior abril em 29 anos. São 763 mil postos com carteira assinada a menos na parcial do ano, segundo o CAGED. Pesquisa Datafolha diz que 60% dos brasileiros apoiam lockdown e 36% são contra. Apoio é maior no Nordeste, 69%, e entre mulheres, 68%, e é menor no Sul, 54%, e entre homens, 52%. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os números do coronavírus, né? Investigação no Rio de Janeiro, vai ter mais no Brasil todo, disse Bolsonaro após a operação contra Witzel. Acertou, presidente, está tendo inclusive contra aliados políticos seus. Isso acertou. Será que o presidente Bolsonaro vai dar parabéns para a Polícia Federal hoje, onde aliados dele estão sendo investigados por supostas práticas que o favoreceram e ainda o favorecem? Quero ver o presidente ser ético hoje e parabenizar a Polícia Federal por isso. Fora da agenda, presidente Bolsonaro visita Dias Toffoli em hospital. Ministro do STJ manda investigar se a operação da PF contra Witzel vazou. Governador do Rio de Janeiro volta a falar em perseguição. Estão jogando meu nome na lama, disse ele. França proíbe o uso da hidroxicloroquina para tratar Covid-19, atendendo à recomendação da Organização Mundial de Saúde. O medicamento era autorizado para casos graves, os testes continuam permitidos. Trump ameaça regular ou fechar mídias sociais após seus posts virarem alvos. Twitter indicou que seus usuários chequem os fatos em 2 posts publicados pelo presidente. Gente, o Donald Trump está querendo censurar as mídias sociais lá nos Estados Unidos por conta de publicações polêmicas que ele fez. Agora ele está querendo censurar essas redes sociais. Quem diria que Donald Trump estaria perto de se tornar um ditador à la Nicolás Maduro?
né? Desmatamento na Mata Atlântica cresce 27% em um ano, diz relatório. Minas Gerais, Bahia e Paraná têm as maiores áreas derrubadas. Alagoas e Rio Grande do Norte conseguiram zerar o desmate. Inscrição do Enem termina hoje. Datas do exame devem ser definidas por enquete. A taxa de inscrição é de R$ 85,00. Porra, tudo isso? Está caro, hein? E deve ser paga até amanhã. 2.800.000 recebem hoje o auxílio emergencial. 10 milhões de pedidos ainda aguardam análise, diz a Caixa. Pelo terceiro dia seguido, o dólar opera em queda, cotado abaixo dos R$ 5,30. A Bovespa acompanha o exterior e sobe mais 1%. Ok? Essas são as principais notícias nacionais de hoje. E agora vamos rapidinho para as informações aqui da nossa região. E, gente, a região começou com temperatura negativa, você acredita nisso? No outono? No outono. Temperatura negativa aqui na nossa região, a madrugada e a manhã de hoje. Ficou bem gelada na nossa região, a região de Itapetininga também, com registros de temperaturas, inclusive, negativas. Teve até geada, em Botucatu teve geada também, né? Em Itapetininga a temperatura chegou a cair para menos 0,1 grau Celsius, por volta das 7 horas da manhã. Por volta das 7 horas da manhã, menos 0,1. Os dados climáticos são do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o CIAGRO, e a temperatura é considerada a mais baixa do ano na região. Em Nova Campina, uma moradora enviou até a imagem do carro dela, que você está vendo aí, com uma camada de gelo sobre o veículo. Na cidade a temperatura bateu 1 grau. 1 grau hoje, às 6 horas da manhã. Aqui em Porangaba, para quem não sabe, há alguns bairros que registraram, inclusive, temperaturas em torno de 4 graus. Apenas 4 graus. Segundo meteorologistas, a geada é um fenômeno formado quando o céu está muito limpo e a temperatura cai de forma muito acentuada, resultando na inversão térmica. Ou seja, se a temperatura na altura do chão fica mais baixa que zero, a geada acaba se formando. Ok, gente? Agora vamos com os números do coronavírus. Eu primeiro começo com as informações nacionais, os números divulgados pelas secretarias estaduais de saúde, no levantamento exclusivo do G1, né? Os casos de hoje de manhã. Registrados, portanto, um total de 24.600 mortes. 24.600 mortes. Isso hoje de manhã, é o número total de mortos. Ontem o número total era de 24.512, provocados pelo Covid-19. Casos confirmados também subiram. Olha, hoje já são cerca de 3.200 casos a mais, né? Hoje são 394.507 casos confirmados no total. Ontem era 391.222 casos. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos confirmados pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos. Gente, um resuminho aqui da nossa região. São Miguel Arcanjo confirmou mais 2 casos de coronavírus nesta terça-feira. A cidade possui 33 confirmações da doença. 55 casos em Boituva. Boituva confirmou mais um caso de Covid-19. Segundo a prefeitura, é uma mulher de 58 anos. A cidade já tem 55 confirmações da doença. Alerta em Itapeva. A Secretaria de Saúde de Itapeva alerta aos moradores que não realiza ligações a pacientes para solicitar dados pessoais como RG e CPF. Tem gente fazendo isso lá em Itapeva. E lá em Itapeva ainda tem mais 2 casos. Mais 2 casos confirmados. Ontem são 24 casos da doença. Mais 7 em Capão Bonito. 7 novos casos de Covid-19 foram confirmados pela Prefeitura de Capão Bonito. Itaguaí, Guareí e Ribeirão Grande. Novos casos de Covid-19 foram confirmados em Itaguaí, Guareí e Ribeirão Grande. Itaguaí contabiliza 4 casos, Guareí tem 5 e Ribeirão Grande contabiliza 5 casos também. Conchas. Nosso vizinho município de Conchas tem 2 novos casos da doença, também confirmados. Trata-se de pacientes
sem outras doenças da mesma família. Essas pacientes passam bem e estão em isolamento social domiciliar. A cidade tem, portanto, 8 casos, sendo 1 óbito. Mais 2 casos em Serquilho foram confirmados também. Total de 16 casos positivos da doença. Avaré notificou um novo caso confirmado de coronavírus e a cidade tem 49 casos da doença. Não há informações do paciente. Itaí comunicou que a cidade tem 2 novos casos de coronavírus, segundo a prefeitura. E, segundo a prefeitura ainda de Itaí, dentre os casos positivos, 3 são de profissionais de segurança pública. Um profissional de saúde e outros 4... e outro que teve contato com o paciente. Bom, Itapetininga. Itapetininga já chegou aos 100 casos do coronavírus. Confirmou mais um caso. 100 pacientes testaram positivo para a doença desde o começo dessa pandemia lá em Itapetininga. Esse novo caso é um homem de 67 anos que está em tratamento domiciliar, em isolamento e por enquanto passa bem. Esperamos que permaneça assim. Bom, gente, a Prefeitura de Itapetininga também confirmou que 53 pacientes desses 100 confirmados, 53 já estão curados. Bom, gente, vamos aos números rapidinho, né? Tatuí, 106 casos com 8 mortes, Itapetininga, 100 casos com 5 mortes, Boituva, 55 com 4 mortes, Avaré, 49 casos com 4 mortes, Piraju, 36 casos com 3 mortes, São Miguel Arcanjo, 33 casos, Capão Bonito, 24 casos com 4 mortes, Itapeva, 24 com 2 mortes, Laranjal Paulista, 22 casos com 2 mortes, Ribeirão Branco, 17 casos, Serquilho, 16 com 2 mortes, Pilar do Sul, 16 com 1 morte, Tapiraí, 15 casos com 1 morte, Arandu, 12 casos com 3 mortes, Tietê, 11 casos, Bernardino de Campos, 10 casos, Conchas, 8 casos com 1 morte e é o mesmo número do município de Fartura. Cesarelange, 7 casos com 1 morte, Cerqueira César, Itaquarituba com 6 casos, Alambari com 5 casos, é o mesmo número de Guareí, que contabiliza também 1 morte. Itaí, 5 casos, Porangaba também tem 5 casos, daqui a pouco a gente vai falar de Porangaba. Campina do Monte Alegre tem 4 casos, Itaporanga 4, Paranapanema, Sarapuí, Taguaí, Torre de Pedra também com 4 casos. Lembrando que Torre de Pedra tem 4 casos e 1 morte. Com 3 casos estão os municípios de Buri, Itararé, Manduri e Quadra. Os municípios de Guapiara, Taquarivaí, Tejupá estão com 2 casos. Águas de Santa Bárbara, Barão de Antonina, Bom Sucesso do Itararé, Itaberá, Nova Campina, Pereiras, Sarutaia e Timburi tem 1 caso cada município. Ok, gente? Esses são os números do coronavírus na nossa região. Continuando o nosso noticiário regional, agora com uma notícia policial, mais uma apreensão de drogas na Castelo Branco, na altura do município de Quadra, e essa foi para arrebentar a boca do balão. Mais de 1 tonelada de maconha. Passou por audiência de custódia e foi preso preventivamente. Ontem, o homem flagrado num caminhão carregado com madeira e mais de 1 tonelada de maconha escondida no meio da carga de madeira. Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Eu não sei não, né? Pro resto da vida, né? Mas... Aqui na rodovia Castelo Branco, perto de Quadra, entre Quadra e Porangaba. De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu depois que policiais da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações e Entorpecentes, o DIZI, receberam informações de que veículos carregados com madeira poderiam estar transportando de forma oculta grande quantidade de droga. O homem foi preso após a polícia apreender mais de 1 tonelada de maconha. Com o apoio de outras equipes, os policiais realizaram buscas e conseguiram interceptar os 3 veículos suspeitos num posto de combustíveis no domingo. É o posto que fica ali na altura do quilômetro 157 da Castelo Branco em Quadra. Segundo a informação da polícia, um deles demonstrou nervosismo, confessou que acreditava estar levando algo ilícito junto com a madeira, mas acreditava ser pacotes de cigarro. Durante revista foram encontrados os entorpecentes em fardos
num caminhão tipo trator, com placas de Várzea Grande, do Mato Grosso, totalizando 1.467 quilos de maconha, ou seja, quase 1,5 toneladas de maconha. Nos outros 2 veículos, nada de ilícito foi encontrado. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, passou por audiência de custódia e foi determinada, como eu disse, a prisão preventiva dele. Gente, como pegam drogas nesse trecho aqui da Castelo Branco, hein? Inacreditável. Parabéns à polícia por mais essa apreensão. Bom, pessoal, e agora nós vamos começar o nosso noticiário local, aqui de Porangaba. O vídeo está no nosso canal do YouTube, está no nosso site, está aqui nas redes sociais. É um vídeo de cerca de 9 minutos que a secretária de Saúde, Dona Marineide Hermida, divulgou ontem. Acho que a grande maioria das pessoas assistiram pelas redes sociais dela, inclusive, né? Mas eu vou passar para você o que ela disse no vídeo, né? A secretária de Saúde de Porangaba passou ontem em vídeo, na manhã de ontem, mais um boletim semanal da saúde. Ela falou que as 2 últimas semanas foram muito positivas para Porangaba, porém, após anunciar que casos suspeitos não foram detectados, houve o comunicado de 2 novos casos confirmados pelo coronavírus. A secretária disse que trata-se de um casal e que a confirmação da doença foi feita depois de exames realizados na manhã de ontem. Segundo a secretária, o marido foi encaminhado para o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. O estado dele, segundo a palavra da secretária, era um pouco crítico, mas ele tinha sintomas aí bem acentuados. A esposa dele está sintomática, sem sintomas, porém também está com Covid-19, segundo a secretária. Ainda segundo a dona Marineide, o filho do casal foi examinado, não está com a doença, o teste do filho deles será repetido nos próximos dias, segundo a dona Marineide. A secretária afirmou que a área onde o casal possui comércio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, foi cercada ontem, inclusive foi determinado o fechamento do comércio por 14 dias. O pronto atendimento ficou momentaneamente fechado ontem para fazer a higienização total da unidade de saúde, mas estava atendendo os casos de urgência normalmente. Os demais casos eram encaminhados até as outras unidades, até os postos de saúde aqui de Porangaba, os outros postos de saúde, até o término da higienização que teve lá no PA. Esse trabalho de higienização foi feito em decorrência dos atendimentos, foi concluído e o pronto atendimento está atendendo normalmente. Ok, gente? Essa foi a matéria que nós publicamos ontem, acompanhada do vídeo, que você encontra lá no nosso perfil do Facebook, aqui no nosso perfil do Facebook, ou aqui no nosso canal do YouTube. Onde você estiver nos assistindo aqui o vídeo, você vai achar e pode ouvir a secretária, ouvir e ver a secretária falando sobre esses casos. Eu só queria fazer um comentário sobre um comentário que foi feito nessa matéria. Uma pessoa, uma senhora, fez o seguinte comentário. E diz o seguinte o comentário, abre aspas: antes de ficarmos falando e julgando quem quer que seja, temos que primeiro ter uma informação verídica. Para quem não sabe, a pessoa acometida tomou a vacina H1N1 há 1 mês e teve uma reação muito forte. Até ontem não tinha nada mesmo, sentiu-se mal, a família procurou socorro e ele foi encaminhado para a Unesp. Depois ela continua lá falando, né, sobre não discriminar a família, enfim. Mas essa parte aqui eu achei mais importante sobre o comentário. A primeira coisa é a seguinte: temos que ter uma informação verídica, disse essa senhora. Da onde a informação não é verídica? Aonde essa informação não é verídica? O exame realizado que constatou o coronavírus não é verídico. A palavra da secretária de saúde não é verídica. Depois, a confirmação da família falando que o paciente realmente teve o coronavírus não é verídico. Deixa eu ver se eu entendi. O que é verídico é que a vacina contra o H1N1 é que teve a reação forte e causou o coronavírus? Oi? Olha, com a devida vênia a essa senhora,
aqui nós não fazemos matérias com base em fofoca de portão. Aqui nós divulgamos informações que vêm de uma Secretaria de Saúde, que realiza exames, que com o diagnóstico em mão, comunica o fato. Me desculpe, repito, com a devida vênia, mas falar que a vacina H1N1, ou melhor, a vacina não é só contra a H1N1 em primeiro lugar, é contra a influenza e todos os vírus de influenza, incluindo o H1N1. Falar que essa vacina é que causa o sintoma, ela pode causar o sintoma, segundo os próprios especialistas, em quem já está com o vírus da influenza, toma a vacina e o vírus acaba sendo ativado e a pessoa tem o resfriado, mas depois daquilo passa. Mas isso é quando a pessoa já está incubada com o vírus e toma a vacina, que gera reação, que ativa o vírus, e essa reação, inclusive, dessa gripe que vem posteriormente, quando a pessoa já está com o vírus no corpo, é uma gripe bem mais fraca do que se ela não tivesse tomado a vacina. Falar que a vacina causou a reação, ou dando a entender que a vacina pode ter levado a essa reação que abriu portas para o coronavírus, isso sim é uma informação inverídica. E me desculpe falar, isso sim é tese de botequim. Mas eu prefiro falar que se embasa mais em fofoca de portão. Eu estou falando isso porque é inadmissível, depois de tanto trabalho, né, que tanto a Secretaria de Saúde tem, como a imprensa tem de confirmar as informações, com base em exame, com base no que a própria família falou horas depois que teve o diagnóstico confirmado, vou falar já já sobre isso, com base na palavra da secretária de saúde, com base em tudo isso, levar a suspeita de que a informação não é verídica. Repito, nós trabalhamos com notícia, com fatos confirmados. Não trabalhamos com fofoca de portão. Com a devida vênia, essa é a minha opinião. Né? Esse tipo de comentário que não vem acrescentar nada, por favor, eu peço, por favor. Inclusive faz as pessoas pensarem que, vai fazer algumas pessoas pensarem que a vacina da gripe, a vacina contra a influenza, pode abrir brecha para a contração do coronavírus. Eu peço, por favor, esse tipo de comentário não façam nas minhas postagens. Bom, gente, é chato você ter um trabalho, você fazer o seu trabalho, procurar correr atrás das informações com bases oficiais, que vai atrás de divulgar o que foi detectado no exame. E daí a pessoa pega e fala, nós precisamos ter informações verídicas. Então não é verídico. A palavra da secretária, o exame, depois a confirmação da família, nada disso é verídico. O verídico é que a vacina é que dá o problema, né? É muita inteligência. Bom, pessoal, o restaurante cujo proprietário foi internado ontem de manhã com diagnóstico confirmado de coronavírus, emitiu ontem mesmo uma nota nas redes sociais, na página do restaurante, dando um esclarecimento aos clientes e amigos. A nota diz o seguinte: comunicado importante. Devido ao caso de Covid-19 diagnosticado no proprietário da lanchonete Utopia e em respeito às normas da Secretaria de Saúde, não atenderemos nos próximos 14 dias. Esclarecemos que o caso foi diagnosticado apenas em uma pessoa de nossa equipe. Todos os outros testaram negativo. Pedimos a compreensão de nossos clientes e amigos.
Atenciosamente, equipe Utopia. Está aqui, portanto, a nota confirmando, senhora, que a notícia que nós demos é verídica. Que é coronavírus e não reação de vacina. Bom, pessoal, eu acrescentei aqui que o restaurante Utopia destaca que sempre atendeu às normas especiais de trabalho durante o período da quarentena dessa pandemia. Desde o preparo das refeições, higienização de embalagens e até proteção pessoal dos seus entregadores, que realizavam o trabalho de delivery. Nós desejamos o mais rápido possível o restabelecimento, a melhora da saúde do proprietário do restaurante Utopia e desejamos também o mais rápido possível o breve retorno ao excelente trabalho prestado de servir excelentes refeições aos seus clientes. Toda a força à equipe aí do restaurante Utopia, toda a força e todo o apoio no que precisar da gente, é só dar um berro aí, tá bom, pessoal? Bom, agora outros assuntos, vamos sair do coronavírus um pouco. Eu quero saber, pessoal, será que alguém vai tomar uma providência novamente queimada no terreno do centro de eventos João Bola, lá em Porangaba, aqui em Porangaba, né? Por mais que existam leis que proíbam isso, mais uma vez, uma queimada lá no terreno do centro de eventos. Nós colocamos a matéria aqui, né? Falando sobre este fogo que nós registramos na segunda-feira. É o centro de eventos João Rosa de Arruda, o João Bola. Mais uma nova queimada que aconteceu lá. Você está vendo as fotos, né, que nós registramos. É o local onde vai ter o parque urbano, o famoso paquinho de R$1.048.000. O paquinho de 1 milhão está sendo construído lá, né? Esse mesmo terreno já foi alvo de um grande incêndio na noite do dia 4 de novembro do ano passado, supostamente, enfatizo bem, para incinerar a grande quantia de lixo colocado pela prefeitura no local. Menos de uma semana após queimar o resíduo, menos de uma semana após o fogaréu, porque a fumaça daquele fogaréu ficou indo nas residências por mais de 10 dias. Então, menos de uma semana daquele fogaréu, o prefeito anunciou num jornal da região que no local começariam as obras do paquinho. Nessa manhã de segunda-feira, após receber a reclamação de vários moradores, a nossa reportagem foi para o local, registrou que o mato do terreno tinha sido roçado e que havia vários focos de incêndio espalhados pelo terreno, evitando, portanto, aquela tese de que o fogo começou num ponto isolado ali, acidentalmente. Além disso, nas fotos é possível ver que a cerca foi acerada, ela foi limpa, ou seja, houve um trabalho premeditado de limpeza da beira da cerca ali para evitar que a cerca pegasse fogo também. Outro fato bem curioso é que uma máquina esteira estava fazendo um trabalho de terraplanagem no terreno, a poucos metros dali. Funcionários e um carro da empresa Assovias, que provavelmente vai ser a empresa que vai construir o paquinho, estavam monitorando o serviço. Porém, não estavam nem aí para o fogo não. Estavam olhando a máquina passando ali no terreno, fazendo a terraplanagem. Não fizeram nada, não estavam fazendo nada para apagar o fogo que emitia aquela fumaça que, como você está vendo nessa foto, está indo para as residências ali próximas. Vamos lembrar, né, gente, que realizar queimada sem autorização é considerado crime no Brasil. Para evitar essa prática e garantir a preservação do meio ambiente, o país conta com leis que punem os responsáveis por provocar incêndios florestais, como a proteção da natureza é de responsabilidade da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Existem legislações em todas as instâncias que tratam sobre o tema. No âmbito federal são 3 leis, um decreto também, que norteia a proibição de fogo em vegetações, né? E nós colocamos, inclusive, na matéria quais seriam essas leis, quais são essas leis. A questão é a seguinte: aquele incêndio enorme que queimou, inclusive, uma árvore ali numa parte de mata, queimou uma parte de mata ali, inclusive, quando tacaram fogo naquele lixão.
emitiu fumaça por mais de 10 dias, que ia até a casa das pessoas, essa fumaça. Aquilo lá parece que não deu em absolutamente nada. E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Nós queremos saber das autoridades responsáveis por fiscalizar o executivo de Porangaba, a prefeitura de Porangaba. Já se descobriu quem é o autor daquele incêndio? Era legal aquele incêndio? Tinha autorização para ser feito? Ah, não, foi ilegal. Então, foram punidos os responsáveis? Ou Porangaba vai virar a capital da pizza, hein? Sei não. Falando em pizza, várias pessoas de Porangaba estão reclamando da poeira que está a Avenida Cristino Manuel de Miranda. E agora, hoje de manhã, quem passa pela Avenida Cristino Manuel de Miranda tem a impressão, ou teve a impressão, né, de que a avenida também vai ser aterrada. Os caminhões de terra que passam pela avenida para fazer aquele aterro um tanto quanto duvidoso, muito duvidoso, que nós também esperamos até agora as autoridades, Ministério Público, se manifestarem a respeito deste aterro, feito às margens do rio aqui em Porangaba. Olha só o jeito que fica a avenida. Essa terra cai na avenida, quando o tempo está seco, vira um poeirão danado. Em plena avenida asfaltada, um poeirão. Os caminhões não respeitam, parece, o limite da carga. Colocam terra, só falta colocar terra em cima da cabine do motorista. É porque quer terminar logo, né? Não sei por que tanta pressa. Né? Dá para desconfiar também tanta pressa assim, né? Então enche a caçamba de terra, passa pela avenida, metade cai cada vez que o caminhão passa por uma lombada. Né? Aí a avenida fica assim, cheia de terra. A situação é pior ainda na entrada, ali onde está, do lado da rodoviária, onde está sendo a entrada para fazer esse aterro. Né? Um poeirão danado, aí eles querem tirar a poeira. Aí pega uma mangueira e começa a jogar água na entrada, que também é de terra ali, né? Começa a jogar água ali para não fazer poeira. Aí vira barro. Aí o caminhão passa e leva o barro para a avenida. Aí seca, vira poeirão de novo. E é um ciclo vicioso. E a questão é a seguinte, quem fiscaliza o tráfego de caminhões nessa avenida? Será que ainda não percebeu que os caminhões vêm com terra, além do limite da caçamba, derrubando terra na avenida? Será que ninguém vai tomar nenhuma providência? Há 10 dias, um poeirão no final da tarde desgraçado, invadindo a avenida inteira, indo até o centro da cidade a poeira, por causa desse aterro, que eu repito, um tanto quanto duvidoso. E tá aí, gente, eu quero saber se alguém vai tomar uma providência, apresentando aqui imagens de como está a avenida com o tráfego desses caminhões nessa manhã de quarta-feira. Tá uma merda! Vão aterrar, eu acho que vão aterrar a avenida. Vão aterrar. Né? Será que alguém vai tomar uma providência sobre isso? Será que há fiscalização de trânsito sobre isso? Aí, e se chove então? Nossa! Aí é aquela lama escorregadia, porque é terra com saibro. Quando chove ou cai uma garoa, isso vira um lamaçal, já virou várias vezes. Um lamaçal na avenida. Que inclusive pode, um barro liso no asfalto, pode causar acidentes. Mas ninguém está nem aí. É como eu disse, Porangaba está virando a terra da pizza. Pizza de terra com queimada. E o tempero de outras cocitas mais. Bom, gente, é isso. Esperamos
providências sobre esses dois últimos assuntos que nós falamos aqui. Chega de tanta impunidade. E agora parece que estão aproveitando porque não tem sessão da Câmara, né? Não tem sessão da Câmara devido a... Eu acho que é um dos poucos municípios brasileiros que deixou de realizar sessões por causa da pandemia. Poderia muito bem, né, fazer. Passar um pouco a mesa dos vereadores, né? Então não abre o saguão da Câmara para pessoas assistirem, façam com transmissão pela internet, como sempre fazem, né? Preserve o isolamento social, mas os vereadores poderiam muito bem ir à Câmara fazer a sessão com uso de máscara, com distanciamento, distancia um pouco a mesa, a cadeira, fazer o distanciamento social. Não, vamos fazer a sessão não. Trabalhar pra quê? Preguiça. Bom, gente, um forte abraço para você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima aqui no nosso Jornal ACN.